Olá, nosso trabalho irá tratar do tema ameaça de ataques. Até que ponto é válido divulgar nomes e imagens de criminosos? Esse tema é super atual e relevante a ser debatido, principalmente devido ao caso recente de ataque a uma creche em Blumenau. O nosso grupo é composto por Renato Vasconcelos, Laura Dutra, Daniel Samel, Iane Gouveia, Isabela Lopes, Gustavo Freitas, Samanta Vieira, Vitor Hugo Tavares, Bruno Calil e Monique Guimarães. Para início de conversa, é importante frisar que hoje existe um debate ético acerca da prática de divulgação por parte das mídias. Por um lado, a divulgação do nome e imagem dos criminosos podem auxiliar na captura dos mesmos, enquanto por outro, há o risco de motivar outros infratores, que utilizam as imagens para vangloriar os seus ataques, bem como continuar a cometer outros delitos. Com base nisso, ao longo desse trabalho, estaremos refletindo sobre o tema com base na ética, trazendo exemplos de casos, benefícios da divulgação e consequências negativas. Falando um pouco então sobre a divulgação de nomes e imagens. A divulgação de nomes e imagens de criminosos em casos de ameaças de ataques tem sido uma prática comum na mídia. Essa abordagem tem como objetivo alertar a população e auxiliar nas investigações para prevenir futuros crimes. Quando ocorrem ameaças de ataques, a divulgação de nomes e imagens de suspeitos desempenha um papel fundamental na identificação e captura dos responsáveis pelo crime. Essas informações podem atingir rapidamente um grande número de pessoas, aumentando a possibilidade de alguém reconhecer o suspeito e informar as autoridades policiais. Além disso, a divulgação de nomes e imagens pode gerar um sentimento de indignação na sociedade e incentivar a colaboração com as autoridades. Ao perceber que criminosos estão sendo expostos publicamente, as pessoas ficam mais propensas a contribuir, fornecendo informações relevantes que podem ajudar na investigação. Esse engajamento coletivo desempenha um papel vital na prevenção de futuros ataques, pois os criminosos percebem que estão sendo vigiados e a sociedade está atenta. No entanto, é de extrema importância destacar que a divulgação de informações deve ser feita com responsabilidade ética. Tanto a mídia quanto as autoridades precisam ter cuidado ao selecionar as informações que serão divulgadas e as imagens que serão publicadas, evitando expor pessoas inocentes e preservando a privacidade dos envolvidos. A proteção dos direitos individuais e a presunção de inocência são princípios fundamentais em um Estado de Direito. Antes de tornar públicos nomes e imagens de suspeitos, é necessário ter uma base sólida de evidências e respeitar o devido processo legal. A disseminação irresponsável de informações sem comprovação adequada pode causar danos irreparáveis às pessoas injustamente acusadas, prejudicando suas vidas e reputações. Em resumo, a divulgação de nomes e imagens de suspeitos em casos de ameaças de ataques pode desempenhar um papel importante para a prevenção de crimes. Ao alertar a população e incentivar a colaboração com as autoridades, no entanto, é essencial que essa divulgação seja feita com responsabilidade, respeitando os princípios éticos e legais, a fim de evitar danos às pessoas inocentes e preservar a privacidade dos envolvidos. Nesse slide, a gente consegue observar alguns exemplos onde essa divulgação de imagem pode auxiliar tanto a polícia para identificar e capturar os criminosos, quanto também alertar a população em relação a essas pessoas e assim todos conseguirem se proteger. Então a gente tem 4 exemplos, alguns de fora do Brasil, alguns mais recentes, outros mais antigos, mas que são bem importantes aqui na documentação aqui do nosso trabalho. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os exemplos de casos em que essa divulgação ocorreu. Por exemplo, em 2018, teve o tiroteio em Parkland, que foi um jovem que abriu fogo em uma escola, matando 17 pessoas. E a mídia divulgou amplamente as imagens do suspeito, que ajudaram muito na identificação e captura do mesmo. Já em 2019, a gente teve um ataque na Nova Zelândia, em Christchurch, que um atirador abriu fogo em 2 mesquitas, matando 51 pessoas. E a mídia também divulgou as imagens dos suspeitos e ajudaram muito na sua identificação e captura.
mídia. Um outro caso que também ficou super conhecido foi o do Jeffrey Dahmer, porque a Netflix fez até uma série sobre isso, que é baseada em fatos reais e conta a história do serial killer. E é preciso ter muito cuidado com esse tipo de produção cinematográfica, porque nesse caso, várias pessoas nas redes sociais, elas passaram a idolatrar o protagonista da série como se isso fosse um personagem fictício. E aí, na verdade, isso realmente aconteceu e ele cometeu atrocidades. Diz até a mãe de uma vítima que as fantasias de Halloween com Jeff Dahmer, elas são um sofrimento para as famílias, porque eles realmente passaram por aquilo e com essa fama que ele tomou agora, parece que aquilo foi só uma invenção da mídia. Já por um outro lado, a gente tem os benefícios dessa divulgação, como ajudar nas investigações, fortalecer o senso da comunidade, aumentar a transparência, prevenir futuros crimes. Por exemplo, na parte de ajudar nas investigações, é porque a divulgação de informações ela pode ajudar as autoridades a identificar e a capturar o criminoso, né? Porque as imagens dos suspeitos, elas podem chegar numa grande quantidade de pessoas em muito pouco tempo, não só como televisão ou mídias sociais. Então isso aumenta a possibilidade de alguém conhecer o suspeito e informar a polícia onde ele pode estar, né? Com a divulgação também das informações sobre ameaças de ataques, isso pode fortalecer o senso de comunidade, fazendo com que as pessoas se sintam mais unidas, entendeu? E engajadas para a prevenção desses crimes. Aumentando, por exemplo, a transparência, isso faz com que a confiança entre a população e as autoridades fique maior. Porque, por exemplo, a gente vendo que tem informação sendo divulgada sobre ameaças de ataque ou suspeito, a gente vê que as autoridades estão preocupadas e isso faz com que a gente crie mais confiança nelas. Um benefício também muito importante seria prevenir futuros crimes, porque com a divulgação desses nomes, de imagens, isso gera um sentimento de indignação na sociedade. Quando a gente vê um crime muito bárbaro ou uma atrocidade que aconteceu, isso dá uma revolta, dá uma indignação. Então isso incentiva que a população colabore com a autoridade. Então isso pode prevenir futuros ataques, porque os criminosos eles podem ficar acuados, entendeu? Por se sentirem como se estivessem sendo vigiados ou que a população estivesse atenta para isso. Consequências negativas. Presunção de culpa. A divulgação de imagem dos suspeitos pode levar a uma presunção de culpa na opinião pública, antes mesmo que a pessoa seja considerada culpada pelo sistema de justiça. Isso pode afetar negativamente a vida dos suspeitos e sua família, mesmo que sejam inocentes. Exposição indevida. A divulgação de informações pode expor indevidamente pessoas inocentes, como testemunhas ou familiares dos suspeitos. Isso pode colocá-los em riscos e prejudicar suas vidas pessoais e profissionais. Difamação. A divulgação de informações imprecisas ou incompletas pode levar à difamação das pessoas envolvidas. Isso pode afetar negativamente suas reputações e carreiras, mesmo que sejam inocentes. Vingança. A divulgação de informações pode levar a atos de vingança contra os suspeitos ou suas famílias. Isso pode colocar essas pessoas em risco e perpetuar um ciclo de violência. Sensacionalismo. A divulgação de informações pode ser sensacionalista, aumentando a cobertura midiática sobre o caso e prejudicando a investigação e o julgamento imparciais. Narcisismo. Existem criminosos que possuem personalidades narcisistas e podem se sentir extremamente beneficiados pela exposição midiática. Equilíbrio e critérios. Para equilibrar o direito à informação da sociedade e a proteção dos direitos e privacidade dos indivíduos envolvidos, é necessário seguir alguns critérios éticos e legais na divulgação de nomes e imagens de criminosos em casos de ameaças de ataque, tais como presunção de inocência. É importante lembrar que, até que se prove a culpa de um suspeito, ele é presumido inocente pela lei. Por isso, as informações divulgadas devem ser claras em relação ao status do indivíduo como suspeito e não como criminoso condenado. 2. Veracidade das informações. As informações divulgadas devem ser precisas e baseadas em fontes confiáveis. A divulgação de informações falsas ou imprecisas pode prejudicar a imagem e a segurança dos envolvidos. 3. Proporcionalidade. A divulgação de informações deve ser proporcional à gravidade do crime e ao risco potencial para a sociedade. Informações sensíveis que não sejam relevantes para o caso em questão devem ser preservadas. 4. Impacto na investigação. É importante considerar o impacto que a divulgação de informações pode ter na investigação em curso. Em alguns casos, a divulgação prematura
pode prejudicar a coleta de evidências ou colocar em risco a segurança de testemunhas ou suspeitos. Conclusão. Nota-se benefícios e malefícios com relação à divulgação da imagem de criminosos, uma vez que a exposição pode ajudar em eventuais investigações, mas também pode causar prejuízos. É preciso ter cuidado na divulgação da imagem de suspeitos. Para isso, deve haver uma checagem quanto à veracidade dos fatos. É importante que seja estabelecido um limite do quanto a mídia pode expor em casos criminais, sem que interfira em investigações policiais.